Olá, olá, olá. Pois é, exatamente há 6 meses atrás também, no dia 9/8/2017, circulou uma carta cuja autoria deve ser do general Torres de Mello, e ele manda essa carta aos ministros do STF. Eu faço questão de ler essa carta na íntegra, porque ela tem bastante conteúdo muito atual. Ela não muda. Infelizmente, o que está acontecendo no Brasil é que o Brasil não perde a atualidade. Todas as matérias, desde que a esquerda começou a tomar o poder, até hoje não muda absolutamente nada. Vai cada vez de mal a pior, e a mesma coisa, são as mesmas pessoas, o mesmo bacanal, a mesma roubalheira, as mesmas sem-vergonhices. Então vamos ver a carta do general Torres de Mello, do dia 9/8/2017. Estou escrevendo para o mundo, pois tenho certeza de que não serei lido por vossas excelências. Sou apenas um cidadão e não uma autoridade, logo sem muito valor. Fiquei atônito, pasmado, quando vi na TV o excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio perguntar ao jornalista se ele acreditava no STF. E ele, sem pestanejar, respondeu: não. Durante toda a minha vida fui educado a acreditar no STF, que para mim era e é a última salvação do país, pois um STF desacreditado é a morte da nação. Como sou muito idoso, só agora estou vendo ministro do STF dando quase que diariamente entrevista. É a vulgarização do cargo. Ministro do STF tem como obrigação primária manter a majestade do cargo. Vi todas as crises, nunca tinha visto se falar tanto em segredos de justiça. Ladrão pequeno, bandido reles são mostrados na TV, jornais e rádio, e até procuram esconder a cara. Ladrão grande de bilhões de reais, desculpem, excelência, senhores ministros, de bilhões de dólares são guardados com cuidado, pois roubaram a nação. Segredo de justiça para quem rouba o acervo do palácio? Penso que é injustiça. Quem rouba o querido Brasil deveria ser logo preso, se funcionário público, ainda mais cadeia. Por que tanta demora em julgar os que são possuidores de fórum privilegiado? Alguns, com vários processos, ainda continuam dando palpite na vida nacional quando a cadeia é pouca. Na China, o homem público roubou, é processado e, se culpado, condenado à morte. Na Islândia, acusado pede demissão. No Japão, se suicida. Aqui no velho Brasil de guerra, alguns voltam para casa, outros para casa com tornozeleira eletrônica e com direito a 1001 apelações, e os pobres desempregados por causa de ladrões de colarinho branco cortando o leite dos filhos. Quando o jornalista afirmou que não acreditava no STF, o ministro Marco Aurélio ficou pasmo, ficou parado. O rosto impassível, parecia aquele rosto de uma senhora com a mão aberta no rosto, lábios ligeiramente abertos e com os olhos arregalados, quando os alemães fizeram o 5º gol na Copa do Mundo. Eu também, pois deixar de acreditar na justiça brasileira é o fim do mundo. O ministro Teori Albino Zavascki, preocupado com o cumprimento da lei, que é um mérito, não gostou que fosse dado conhecimento a determinados telefonemas gravados, pois a lei não permite. E roubar o país não é pior? Por que não julgam os poderosos acusados na Lava Jato? Não deveriam já se encontrar presos? Gostaria de saber
Se os senhores ministros fossem roubados, como foi o Brasil, se os ladrões que avançarem nos pertences de vossas excelências teriam direito ao tão falado segredo de justiça. Ao terminar, gostaria que o meu STF fosse intocável e que a justiça fosse para todos. O artigo 5º da Constituição Federal diz: todos são iguais perante a lei. General Torres de Melo, do Grupo Guararapes. Pois muito bem, vemos aí uma carta aberta com um profundo mal-estar de uma pessoa que tem conhecimento suficiente para julgar esse caso. Ele pode perfeitamente, dado a condição ética de sua vida, a condição moral de sua vida, o tempo de trabalho que ele dedicou à nação como general do Exército, como membro das Forças Armadas, e ele vem a público e ainda dizer que ele escreve essa carta para o mundo, porque ele sabe que não será lido, porque ele sabe que não será dada a menor atenção pelos homens que ele cita aqui. Teori Zavascki já foi, e foi muito bem encomendado, todo o mundo já sabe. Ele foi uma morte de encomenda, e uma morte de encomenda pelos seus próprios amigos, e por que não dizer também pelos seus pares, porque, sinceramente, dado o caminhar da carruagem, nada me tira da cabeça que tem dedo do próprio STF ali junto. Ali junto, não estou dizendo que foi só o STF, não, é junto, porque eles agem como uma grande quadrilha, aquilo é uma máfia, e essa máfia está estendendo seus braços para todos os lugares, para todos os cantos. Agora, é claro, para defender os seus pares, eles são capazes. Capazes de tudo, inclusive matar os amigos. Já foi morto Celso Daniel, Toninho do PT. Esses dias teve um cara aí que foi morto também, porque estava insatisfeito, foi reclamar para o Lula e saiu dali, bate de frente, dorme no volante e bate de frente contra um caminhão. Muito curioso. O outro vai reclamar também para o apedeuta e de repente encontra um outro cara que dá 9 tiros nele. Muito curioso também. O Dr. Sérgio Moro pede investigação da Polícia Federal sobre esse caso. Existem outros casos, claro. No caso Toninho do Celso Daniel, por exemplo, mataram mais 8 ou 9, porque viram o cara na noite do crime ou coisa parecida. Quer dizer, a grande quadrilha, ela não tem limites. E ela encontrou um país totalmente desprovido de lei. E estava certo, sim, o jornalista, quando disse que não acreditava no STF. Não tem como acreditar, não só no STF. Não tem como acreditar em praticamente nada mais neste país. Nada mais. Umas poucas pessoas que estão no poder deste país é que nos dá uma certa credibilidade. O restante não tem condições. Não tem condições. Tá? E, além de tudo, eles ainda procuram desqualificar as pessoas que estão fazendo um bom trabalho. Haja vista a situação do Dr. Sérgio Moro. Por conta de um dinheiro que ele tem recebido à custa de auxílio moradia, que pode até não ser muito certo. Porém, não sendo certo, não deixa de ser lei. Ele tem como lei, como recurso legal, receber esse dinheiro. É claro que é legal, mas moralmente pode não ser bom. Tudo bem, pode não ser bom, mas é legal, existe a lei.
Agora, por conta disso, desmerece-se todo o trabalho que ele vem fazendo contra bandidos que estão roubando e subtraindo o dinheiro público. Veja a condição em que se avalia a situação. Se ele estivesse julgando um outro, que estivesse também recebendo um dinheiro, que tivesse lei sobre aquele dinheiro, tudo bem, não teria problema. Mas não é o caso. Ele está julgando gente que está subtraindo o dinheiro de forma desonesta dos cofres públicos. Aliás, e não é pouco, pessoas que quebraram o BNDES, que quebraram a Caixa, o Correios e Telégrafos, que quebraram a Petrobras e que estão quebrando outras empresas. Por conta disso, pessoas chegam ao cúmulo de dizer que o Dr. Sérgio Moro é que está impedindo o crescimento do país. Onde nós vamos parar, gente? Onde nós vamos parar, gente? São incapazes de ver o que é legal e o que é moral, e diferenciando do que é imoral. Isso é uma indecência. Isso é falta de caráter, falta de vergonha na cara. Está na hora de mudar tudo isso. 2 matérias de 6 meses atrás e que não perderam a validade, porque continua acontecendo a mesma coisa. O que nós vamos fazer? Agora já sei. Semana que vem tem carnaval, né? Todo mundo vai pular o carnaval, vai beber até cair, né? E depois do carnaval o país volta, aí sim o país recomeça a andar. Mas recomeça a andar em que situação? Num ano que é um ano eleitoral. Aliás, eleitoral com urnas fraudadas, diga-se de passagem. Urnas que o próprio Exército se comprometeu em colocar as impressoras nessas urnas e o TSE recusou essa ajuda do Exército e do ITA. Né? O próprio ITA também quis fazer, não aceitaram. Muito bem. Não aceitaram, fizeram um pregão e quem ganha, curiosamente, é a própria Smartmatic. Para quê? Não está na cara que a eleição já está comprada? Muito bem. Além disso, nós vimos o Bolsonaro correr pedir ajuda aos Bilderberg. O restante da corja se mobilizando para as eleições que se aproximam. Que eleições, minha gente? Que eleições? Em que circunstâncias? Querem eleger quem, o que, quando, como, por quê? Primeiro lugar, de um lado só tem bandido. O único que pode não ser um bandido também é comunista porque está afiliado ao Partido Socialista, que é o Bolsonaro. Além disso, foi pedir ajuda aos Bilderberg, que são quem estão colocando e financiando o Foro de São Paulo. Aí eu pergunto, adianta colocar uma eleição nessas condições num país como este? De jeito nenhum. Um grande abraço, fiquem em paz.